Já reparou como esse mundo anda barulhento? Seja barulho de carro, barulho de moto, barulho de vizinho, som alto, celulares, fones de ouvido, muitas coisas que incomodam e faz barulho. E isso é um fenômeno que está acontecendo mais agora na nossa época, né? Mas assim, já percebeu também que o barulho externo, ele também se tornou interno? É sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você não saiba, mas isso pode estar, inclusive, atrapalhando a sua fé. Eu ainda arrisco a dizer, isso está atrapalhando a sua fé. Porque muitas das vezes nós vamos tentar começar a orar e o barulho da nossa mente, o barulho existencial, ele começa a nos incomodar. Então você tenta se concentrar para ler a Bíblia e não consegue. Você tenta orar e as palavras não vêm porque sua mente divaga. Nós estamos cada vez mais sendo treinados e desconfigurados do projeto original de que éramos para sermos, para termos uma imaginação ou uma mente que raciocina pouco, uma mente que não consegue mais imaginar as coisas, porque vem tudo pronto, muito colorido, com muitos movimentos, com muitas coisas, muito dinâmico, e a gente acaba não mais imaginando as coisas, mas também muitas coisas barulhentas que vêm atrapalhando a nossa fé. Então você não consegue mais parar para se aprofundar. Veja o que Jesus diz. Em Mateus 6,6, Jesus diz que quando a gente for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ora ao teu Pai em secreto, onde Ele está. Perfeito, a gente entende isso também como uma questão de você orar diretamente para Deus, para que você não seja visto e tudo mais. Mas também tem para nós uma receita ali, uma dica muito importante, sobretudo para o tempo de hoje. Só que mesmo entrando no nosso quarto e mesmo assim nos trancando, a gente ainda está com barulho. Agora, só que o barulho não é mais externo, o barulho agora é aqui, na nossa mente. E a gente não está mais conseguindo parar. A gente não está mais conseguindo se concentrar. O ser humano está perdendo essa capacidade de refletir. O crente, ele está perdendo essa capacidade de pensar em Deus, de elevar a sua mente a Deus. Porque ele está sendo, como eu disse antes, treinado a microconteúdos de 15 segundos, de 1 minuto, com vídeos que você scrolla no seu celular e você acaba esquecendo a partir do segundo. Você está assistindo o primeiro, quando você riu, passou para o segundo, você já não lembra daquele ali e a sua mente vai sendo treinada a pensar só naquilo. Uma vida desorganizada, ela não começa só com agenda. Às vezes você pode estar até pensando assim e você pode observar a sua vida em muitas áreas você pode estar com um resultado muito aquém do que você queria, muito abaixo do que você queria. E isso não tem nada a ver com agenda. Tem a ver também com concentração. Talvez você não consiga nem ficar quieto mais. Eu te desafio, é uma das tarefas que eu vou passar para você hoje. Você passa 5 minutos sem o celular, sem um fone de ouvido, fugindo de um barulho externo e você vai encontrar o tédio. Esse tédio que está dentro de você, é dele que você está fugindo. Então quando você vai fazer uma caminhada, você bota um fone de ouvido. Você não se conecta mais com a natureza, com seus passos, com o chão, consigo mesmo, com o seu corpo. Você precisa estar sempre ocupando a sua mente. Por quê? Porque a nossa vida está em tédio. E por que esse tédio? Porque tudo que entra na nossa mente é registrado e fica ali, guardado, de uma maneira ou de outra. E isso vira, como a gente chama, de um lixo de pensamentos. Então você vai orar, você não consegue se concentrar. Você adormece, você se perde na oração. Tem pessoas que estão dormindo só quando está verdadeiramente exausto, onde a mente já não aguenta mais, e aí larga o celular de lado e vai dormir. A gente desenvolveu a capacidade de fugir do quietismo, de ficar calmo, de ficar quieto, de ficar só você, como a gente diz, de boa. Você não consegue mais fazer isso. Se você vai orar, você coloca uma música. Será que é necessário mesmo colocar uma música para você fazer seu devocional? Se você fizer seu devocional sem música alguma e sem barulho algum, será que você consegue? Ou você vai fugir dos seus pensamentos e vai olhar para o primeiro ponto que tiver ao seu redor e ali você vai focar? Entenda, esse barulho que está dentro do nosso coração, aliás, que está dentro da nossa mente,
ele está atrapalhando a nossa fé. E é preciso aprender a lidar com isso urgentemente. Senão, você vai ser apenas só mais um em busca de algo transcendental, de algo espiritual, de algo mais alto, e não vai conseguir. Teresa d'Ávila, que foi uma mulher mística que viveu, cristã mística que viveu na Idade Média por ali, ela dizia que a minha imaginação é a louca da casa. Veja, a mente dela não fazia ela se concentrar na oração. E olha, nós estamos falando da Idade Média. Então veja, ainda mais hoje nós somos bombardeados diariamente com informações, com notificações, com celular, com programa de televisão. É muita coisa para a gente poder digerir e lidar com isso. Então a minha imaginação é a louca da casa, não me faz eu parar para conseguir me concentrar. Os barulhos da minha mente me incomodam ao ponto de eu não conseguir nem estar comigo mesmo. A nossa vida é um tédio tão grande que nem ficar comigo mesmo eu estou conseguindo. Nem ficar consigo mesmo você consegue. O silêncio é o filtro da alma. É no silêncio que a gente se conecta com o nosso Deus. É no silêncio que a gente se conecta com o sagrado. É no silêncio, no recolhimento, no estar só, que você cria uma intimidade com Deus, que você consegue estar bem com Deus. Agora, isso exige você fazer um caminho de volta. Trilhar um caminho de volta. E se você for olhar na Bíblia, muitas das vezes, muitas coisas aconteceram num silêncio, no sopro suave do Espírito Santo. Entenda, se você não souber lidar com os seus pensamentos hoje e estar só consigo mesmo, você vai ter que conviver com ele para sempre. E ele te incomodando. Então, organizar a vida, organizar a sua vida de oração, a sua vida devocional, vai exigir de você encarar o problema de frente. É respirando fundo, é determinação, é força de vontade mesmo. Na verdade, isso é uma decisão que você precisa tomar hoje. Não, eu preciso me reconectar comigo mesmo. Às vezes é preciso uma catástrofe acontecer, né, na minha vida para que eu possa tentar me reconectar comigo mesmo. Eu conheço diversas pessoas que tentaram se reconectar consigo mesmo depois que seu casamento acabou. Que uma pessoa da sua família morreu e ele percebeu que ele não aproveitou aquela pessoa. Por quê? Porque era muita informação, era muita coisa acontecendo, a minha vida é muito corrida. Para de dizer isso, que minha vida é muito corrida. Então vai ser no silêncio que você vai separar o que é urgente do que é eterno. Precisa de estratégia e você vai conseguir. Às vezes é ansiedade disfarçada de trabalho, de desculpa, de que minha vida é muito corrida, mas você só está com a mente acelerada. Com os pensamentos acelerados, imaginando coisas. Você já reparou que a maioria das coisas que você imagina que vai acontecer com você nunca acontecem? É provado. É provado estatisticamente que quando você imagina as coisas, geralmente são coisas ruins, elas não acontecem. Só ficou aqui no campo da imaginação. Então a gente precisa reciclar os nossos pensamentos, fazer uma faxina na nossa mente. E isso requer força de vontade, por quê? Porque é algo que está entrando. Não é coisa que está na minha mente. São coisas que eu estou deixando entrar. Então eu te passo um teste agora. Fique 5 minutos hoje, sem o celular do lado. Agora você vai deixar o celular em outro lugar, certo? Não perto de você. E você vai tentar se concentrar e estar com você. Você não vai fechar os olhos, você não vai tentar orar, você vai apenas ficar você. Sem barulho, no maior silêncio possível que você conseguir, e concentre seu olhar em um ponto do seu quarto. E tenta ficar 5 minutos. Depois você faz 6 minutos. Depois 7 minutos. Depois 10 minutos. E aí você vai tentando criar esse hábito de ficar só. De ficar só você com você mesmo. Então, o versículo bíblico de Mateus 6,6 não é só para a gente um mero conselho, mas é uma necessidade hoje. Então, o versículo bíblico de entrar no nosso quarto e fechar a porta, ele ganha um outro poder agora, a partir desse momento, quando você tenta se concentrar e estar com você mesmo. E fechando também os barulhos da sua mente. Os padres do deserto, né, os pais da igreja lá no começo do cristianismo, eles usavam inclusive um cordão de oração para poder se concentrar.
para poder não deixar a sua mente fugir. Você não precisa fazer isso. Você hoje precisa apenas se conectar com você mesmo. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo sequestrados, nossa mente está sendo sequestrada e você precisa estar atento a isso. Os barulhos não podem mais te afastar de Deus. Eu desejo a você que a partir desse vídeo ele possa trazer uma consciência para você e a partir de hoje você possa verdadeiramente se reconectar com aquilo que é eterno e importante para você. Se esse vídeo foi bom para você, foi interessante, também compartilhe ele, manda para alguma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer maior sentido, porque quem é que não está com a mente barulhenta, né? Deus te abençoe e clica aqui no link da descrição para conhecer um pouco mais da nossa excelência cristã. Deus te abençoe.